Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Este é o segundo vídeo que fazemos analisando a fala do doutor arqueólogo Rodrigo Silva. A análise do nosso primeiro vídeo estará aqui na descrição. Assista, caso não tenha assistido ainda, após assistir a este vídeo, aonde eu mostrarei claramente que sim, no século em que Alexandre o Grande viveu, aliás, na época em que ele viveu, aliás, quando ele estava vivo, temos comprovações arqueológicas da sua existência, da sua pessoa real. Exatamente, comprovações arqueológicas, históricas, diferente do que temos com Jesus. Exatamente isso. As citações históricas acerca de Jesus datam de quase um século após a sua existência. Até os relatos dos evangelhos, quando fazemos uma análise do material do papiro, irão datar do século II. Jesus tem mais comprovações contemporâneas ao século dele do que Alexandre o Grande. Ah, é? Sem demoras, eu quero mostrar logo aqui o primeiro artefato que temos comprovando a historicidade de Alexandre o Grande na época em que ele viveu. Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre III da Macedônia, no estilo do nome romanizado Alexandros, viveu de cerca de 21 de julho de 356 a 11 de junho de 323 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Ele viveu 30 anos. Exatamente isso. Ele viveu 30 anos. O que você vê na tela agora é a tetradracma de prata de Alexandre o Grande, encontrada em Biblos. A data desta tetradracma é de cerca de 330 a 300 antes de Cristo, antes da Era Comum. De acordo com diversos historiadores, literalmente diversos historiadores, Alexandre o Grande introduziu uma nova moeda na Sicília, em Tarso, após a Batalha de Issus, em 333 a.C. Então, essa moeda é uma cultura material. Alexandre cunhou moedas de ouro, além de dracmas e tetradracmas. Daria para fazer um vídeo de mais de 10 minutos só acerca das moedas de Alexandre o Grande. O que você vê agora é um documento administrativo da Bactria, datado do 7º ano do reinado de Alexandre o Grande, cerca de 324 antes da Era Comum, antes de Cristo. Esse documento, ele contém o primeiro uso conhecido da forma Alexandros, do seu nome Alexandre o Grande, ou Alexandre III da Macedônia. Este documento faz parte da coleção de documentos aramaicos denominado Kalili, que é uma coleção particular de cartas e documentos da região da Bactria, que se encontra hoje no atual Afeganistão. Vamos a mais achados arqueológicos? Lembrando que todos os dois que eu mostrei até agora são contemporâneos de Alexandre o Grande, de quando ele estava vivo. Temos algo assim acerca de Jesus? Não, não temos. De quando ele estava vivo? Não. Vamos continuar. Tem mais? Claro que tem mais. O que você vê agora é um diário astronômico babilônico, datando de cerca de 323 antes de Cristo, antes da Era Comum. Este calendário ou diário astronômico babilônico
Sabe o que ele está registrando aqui? A morte de Alexandre. Exatamente isso. Está aí o registro da morte de Alexandre o Grande. Este achado arqueológico se encontra no Museu Britânico, em Londres. Daria para fazer um vídeo de mais de 10 minutos só sobre este achado arqueológico. Vamos a mais uma moeda de Alexandre o Grande, só que cunhada por Balacruz, ou seu sucessor Menes. Ambos receberam cargos importantes e foram guarda-costas de Alexandre o Grande. Eles foram alçados a cargos altos administrativos como sápatras da Sicília durante a vida de Alexandre, em 333 a 327 a.C. O anverso mostra Hércules, nessa moeda, ancestral da linhagem real macedônia. E o reverso mostra Zeus a Teoforos sentado. Então, esta moeda foi cunhada em homenagem a Alexandre o Grande. Entendeu? Essa moeda foi cunhada por pessoas que viveram, trabalharam, foram guarda-costas de Alexandre o Grande. Ou faziam parte, melhor dizendo, da sua guarda pessoal ou da sua guarda real. O escultor Lísipo, que viveu no século IV, antes da Era Comum, ou seja, viveu no mesmo século que Alexandre o Grande. Ele faz uma escultura de Alexandre. Exatamente. Ele faz uma escultura de Alexandre. Então temos aqui uma escultura dele, do mesmo século em que ele viveu. Também temos um mosaico do final do século IV, em que mostra Alexandre e um amigo lutando contra um leão asiático. Essa escultura está no Museu Pella. Exatamente isso. Na Macedônia. E essa escultura data do final do século IV, antes da Era Comum, no mesmo século em que Alexandre viveu. No Egito, no ano de 332, antes da Era Comum, temos o nome de Alexandre o Grande em hieróglifos egípcios, escritos da direita para a esquerda. Este achado arqueológico está no Museu do Louvre, exatamente 332, antes da Era Comum. Tem mais coisas. Eu vou parar por aqui, porque o que eu já demonstrei é mais do que suficiente. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, tem aqui estas referências bibliográficas que estão aparecendo na tela aí para você agora. Então, quando nós formos falar de uma biografia que reúna todas as informações acerca de Alexandre o Grande em um único documento, sim, historiadores, escritores fizeram isso de maneira mais tardia. Mas quando falamos de achados arqueológicos, cultura material extensa que comprova a existência, a historicidade de Alexandre o Grande, na época em que ele viveu, nem se compara a Jesus. Alexandre o Grande é muito mais histórico que Jesus. E olha que eu nem trouxe aqui inscrições, relatos de batalhas dos seus adversários. Faltou ainda alguns murais que eu não trouxe aqui, alguns outros bustos ou estátuas que eu não mostrei aqui, porque é uma vasta cultura material acerca de Alexandre o Grande. Então, no que diz respeito a esta fala, o doutor Rodrigo Silva está equivocado e ele é um arqueólogo. Talvez eu ache que ele não aprofundou ainda
as pesquisas dele sobre Alexandre o Grande e futuramente ele possa mudar de opinião. Quem sabe? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.